Olha, graças à vacinação, a polio foi eliminada das Américas em 1994, sendo a primeira região do mundo a alcançar esse resultado. Mas essa conquista pode ser perdida se o índice de cobertura de vacinação continuar tão baixo quanto está hoje, em 69%, muito longe, gente, do ideal, que é 95% ou mais. Atualmente, o Brasil é um dos países das Américas com alto risco para a reintrodução dessa doença, devido à baixa cobertura de vacinação no país, que tem caído a cada ano. A boa notícia é que temos a solução para melhorar esse cenário: a vacina, que é a única medida de prevenção, então, contra a polio. Nós vamos conversar com o epidemiologista André Ribas sobre a importância justamente da vacinação. Olá, doutor André, seja muito bem-vindo ao RF News. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar também com a nossa repórter Ana Paula Rosa, porque Campinas também começou uma campanha para incentivar a vacinação, principalmente contra a polio. Então a gente começa falando com o doutor André sobre qual a importância da vacinação, né, contra a poliomielite. Veja, hoje nós temos com essa doença erradicada do Brasil, mas ela continua ocorrendo em alguns países da Ásia e da África. Então é importante que nós mantenhamos níveis de vacinação altos para evitar a reintrodução desse vírus no nosso meio, né? E a gente não tem conseguido alcançar esse nível de imunização que é acima de 95%. E isso já faz alguns anos, né? Faz pelo menos uns 3 ou 4 anos que nós não atingimos. Então, essa campanha é justamente para tentar corrigir esse tipo de situação, né? Então, todo o acúmulo que foi feito de esforços, né? Desde que foi introduzida a vacina na década de 60, 70, e aí com as campanhas nacionais de imunização, a gente conseguiu eliminar esse vírus, tudo isso pode ser jogado por água abaixo se nós permanecermos com esses níveis baixos de imunização. Doutor André, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a história, né? Porque eu já ouvi o senhor em algumas palestras falando, inclusive, que as primeiras propagandas ali que falavam sobre vacinação mostravam realmente algumas crianças ali que tinham essa paralisia devido à polio. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa história e da importância, porque parece que a sociedade atual, como não conviveu com esse problema, até porque a doença foi erradicada, parece que as pessoas estão se esquecendo da vacinação e da importância, né? Porque essa doença pode matar e também levar à paralisia. Exatamente, né? Eu acho que o grande inimigo da vacinação é o próprio sucesso dela, né? Eu acho que as gerações mais recentes não chegaram a ver pessoas doentes, né? Então, na minha geração, não era tão frequente, mas haviam colegas da minha escola que tinham paralisia, né? Sequela da paralisia infantil, né? E as campanhas eram muito voltadas para esse aspecto, de mostrar para as pessoas quão grave era a doença. Com o tempo, a doença foi erradicada e esse apelo por demonstrar a gravidade da doença ficou de lado, porque ficavam mensagens muito pesadas, né, para a população, né? Então, as pessoas não se lembram mais que a doença leva à morte, que leva a sequelas gravíssimas, né? O mesmo vale também para o sarampo, né? Quem não conviveu com epidemias de sarampo, que eram situações bastante dramáticas, com crianças morrendo, com crianças sendo internadas por pneumonia grave, como consequência da infecção pelo vírus do sarampo, né, se esquecem da importância da imunização. Então é importante que a gente tenha em mente que essas doenças elas podem retornar ao nosso país se a gente continuar com esses níveis baixos de imunização que a gente tem tido. Sem dúvida, é importantíssimo, né? Campinas, inclusive, vai fazer uma campanha para incentivar que a gente tenha essa cobertura completa, né, de vacinação, que é importantíssimo. Então, eu quero que o senhor explique
os sintomas da poliomielite, o que essa doença que a doença pode levar ao óbito e o que a doença causa nas crianças. Olha, a paralisia infantil, né, a poliomielite, ela causa fundamentalmente a paralisia infantil. É uma paralisia progressiva, né, que afeta, é uma doença que afeta a medula, daí poliomielite, porque é de mielite, né, da lesão na medula, então afeta a mobilidade. As crianças podem evoluir com formas muito graves, que são formas que levam à paralisia respiratória, a pessoa pode até de morrer por não conseguir respirar em razão da paralisia. Mas também, uma grande parte delas, as que não evoluem tão mal, tem paralisia nas pernas, né? Principalmente nas pernas, pode afetar qualquer membro, mas o mais comum é que afete os membros inferiores e acabem dando até deformidades durante o desenvolvimento, porque a perna paralisada acaba não desenvolvendo da mesma forma com que o restante do corpo. Então, é uma doença bastante complicada em termos de sofrimento, em razão de deixar as pessoas com sequelas bastante graves. Sem dúvida. Isso é importante que a gente compreenda que manter os níveis de imunização protege todo mundo. Além das pessoas que estão sendo vacinadas, a gente consegue também evitar que a doença retorne ao nosso meio. Então, a gente tem um ganho que é populacional, ou seja, a população como um todo consegue permanecer sadia se todos fizerem a sua parte. Falando então, doutor, aqui da nossa cidade, a vacinação está muito baixa ainda, né? Essa campanha começou em agosto, né? Até agora não foi atingido nem 80% da população. As campanhas que a gente fazia, né, até começo dos anos 2000, era atingido os 95% em um único dia, tá certo? Então, é uma mudança cultural bastante importante, isso é muito complicado, isso está trazendo uma situação de grande risco, né, de introdução da poliomielite. E não só da polio, né, não só da paralisia infantil, também de outras doenças, né, que inclui o sarampo, né, que é outra doença que ficou sem circular no Brasil por vários anos e voltou a ocorrer, tá? Mas ainda não teve uma grande epidemia. Mas esse risco está dado. Se a gente permanecer com níveis de cobertura vacinal baixos, isso pode acontecer, né? Sim, então, agora a gente tem o sinal... que as pessoas... Desculpa, doutor, só te interrompendo, porque agora a gente tem o sinal, sim, da repórter, da Ana Paula Rosa, que a gente fala justamente sobre essa campanha de conscientização aqui em Campinas. Agora sim, Ana, seja bem-vinda novamente, né? Olá, Estela, uma boa tarde também ao doutor. Nós vamos falar agora, então, em relação a esta imunização na cidade de Campinas, que assim como em outras cidades da nossa região, está abaixo do esperado. Nós temos aí uma taxa de 68% de imunização, mas o objetivo, a meta é 95%. E sabe quando a cidade de Campinas bateu 95%? Apenas no ano de 2018. Ou seja, faz aí já 4 anos que esta meta não é batida novamente, né? Então, a cidade de Campinas intensificou uma campanha de vacinação com o objetivo de aumentar, essa taxa, de chegar pelo menos próximo a esses 95%. Então, 2 medidas foram tomadas. Uma foi a ampliação deste plano de vacinação, que ia terminar no dia 31 de outubro, agora foi estendido, então, até o final do mês de novembro. E são 66 salas de vacinas na cidade de Campinas que estão atendendo a população. Lembrando que a imunização contra a poliomielite funciona, é necessário ser aplicada a crianças até 4 anos, 4 anos completos, ou seja, 4 anos e 11 meses. Depois disso, depois de 5 anos, já não entra mais no público-alvo. E também a cidade de Campinas está fazendo uma campanha, uma campanha de divulgação, inclusive em postos de saúde e outros lados da cidade também, para que as pessoas, com imagens, frases também de impacto, para que as pessoas, pais, mães, responsáveis, levem as crianças para se vacinarem. Porque há um dado expressivo, 30 anos já se passaram sem que essa
doença voltasse para o Brasil. Então, isso só é possível por conta da vacinação, da alta taxa de imunização. Mas se isso não for feito novamente, né, porque as pessoas, sei lá, deixem de vacinar, há o risco de voltar, né, a essa doença ser disseminada no nosso país. Então é isso, Estela. Uma taxa de vacinação ainda bem baixa, né, 68%, perante os 95%, ainda está longe, né? Sem dúvida, Ana. Muito obrigada pelas suas informações. E aí a gente fala justamente para o doutor, né? Como que funciona a vacinação, né? Só para as pessoas entenderem. Primeiro tem uma vacinação que é injetável, né? Da vacina da polio especificamente, e depois tem a gotinha. É isso, doutor? Explica para a gente também a idade, né? Até quantos anos, como que funciona, só para todo mundo entender quem está em casa. Olha, no primeiro ano de vida é feita a vacinação com a vacina injetável, né, que é a Salk, né, que é contra a poliomielite, mas é uma vacina inativada que é injetável com 2 doses. A partir de então, né, é feita a vacina que é a Sabin, né, são as gotinhas. Inclusive, o personagem da gotinha, ele nasceu como resultado da campanha de poliomielite, que era fundamentalmente feita exclusivamente com a vacina Sabin na época, né? Atualmente é feita as duas, né? A Salk primeiro, depois a Sabin. É uma forma de garantir maior segurança, maior proteção às crianças, né? Mas é importante a gente destacar essa mudança cultural, né? Que como a colega colocou agora, né, que o último ano que conseguiu os 95% foi em 2018. Então, são 4 anos de uma queda substancial na cobertura vacinal. Eu acho que a gente tem que refletir sobre o que nós queremos para os nossos filhos, né? Os esforços que foram feitos pelos nossos pais, nossos avós, né, foram no sentido de aumentar a proteção nossa. Se nós quebrarmos, né, essa cadeia de proteção, essa rede que a gente construiu com muito esforço, né, através da imunização, que foi tirar de circulação esse vírus que é tão nocivo, né, para as nossas crianças, nós corremos o risco de voltar a ter essa doença no nosso meio, né? E é importante destacar também que essa campanha que está sendo feita, apesar de ser principalmente para a poliomielite, ela também inclui a atualização das carteiras de vacina para outras vacinas também, né? E aí está incluindo todas as outras, a tríplice viral, a pentavalente, e, enfim, todas as vacinas que são compostas aí no calendário vacinal infantil, e também, na verdade, todas as salas de vacina estão abertas, inclusive os adolescentes e adultos que, porventura, procurarem o serviço de saúde vão encontrar todas as vacinas que são oferecidas na rotina para os calendários vacinais, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um apelo para a população para que entenda a importância de se a gente retomar a cultura de proteção, né? Retomar essa cultura que é uma cultura tão positiva que o Brasil conseguiu, né, construir, né, desde a década de 70, que foi com a implantação do Programa Nacional de Imunização, né, numa época ainda que o SUS nem existia enquanto Sistema Único de Saúde. Eram campanhas de vacinação que eram feitas, e na época, com muita dificuldade de acesso em áreas remotas, região norte, o Exército trabalhava junto para poder conseguir atingir, né, a população brasileira como um todo, e essa construção foi feita com muito esforço por gerações, e a gente não pode deixar tudo isso colocar a perder, né? Então é como se fosse um apelo que a gente faz para as pessoas, para as famílias, para os pais, para levar suas crianças para serem vacinadas. Sem dúvida, doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. É muito importante, né, que a gente fale também que essa vacina foi pesquisada há muitos anos, é uma vacina muito segura, e as outras vacinas também que estão no calendário. Só para a gente encerrar, né, falando dessa segurança das vacinas que foram muito pesquisadas, e é uma vacina específica para as crianças. Exatamente. Não é à toa, né, que o Sabin ganhou o prêmio Nobel, né, em razão justamente da
invenção dessa vacina, né? Era uma doença que era um terror para todas as crianças de todo o mundo, né? Então houve um grande esforço, né? E esse esquema ainda feito com Salk mais Sabin torna uma vacina extremamente segura, faz ainda que ela tenha uma eficácia bastante maior, né? E assim, né? A gente fica tentando reconquistar uma coisa que já foi uma rotina nossa, uma rotina brasileira, e eu acho que a gente não pode deixar isso a perder, né? A gente tem que voltar a ter isso como princípio, a proteção das nossas crianças, a proteção das nossas famílias, para que a gente consiga, né, ter uma geração aí de vencedores, né? Sem dúvida, e Seib que compartilhou, inclusive, a patente, né? Toda essa vacina foi compartilhada com o mundo inteiro depois, né? Achei uma atitude muito nobre dele, inclusive é o ganhador do prêmio. Exatamente, ele desde o início ele compartilhou a patente para que ela não fosse fonte de lucro, fosse sim fonte de saúde, né? É um exemplo mesmo. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pelo seu tempo aqui no RF News. Muito obrigado, foi um prazer estar com você, sempre um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência.